Como despertar o desejo no outro se a própria condição do desejo implica um objeto perdido e faltoso? Quando a gente escuta essa questão, né? Como despertar o desejo no outro? De que outro a gente está falando? A gente está falando de um outro fora de nós? Ou daquele outro que é composto do nosso sujeito, né? Vamos colocar assim, nosso sujeito do inconsciente. A gente pode estar falando das duas coisas ao mesmo tempo, porque uma coisa não está totalmente desrelacionada com a outra. Quando a gente pensa em sujeito do inconsciente, a gente pensa na formação do eu e a gente fica pensando na possibilidade desse outro ser um outro que está relacionado com esse eu nosso do inconsciente, esse sujeito do inconsciente, que às vezes a gente só vai ter acesso quando realmente a gente lidar com a questão do outro que está do lado de fora, que faz, né, essa ponte para a significação dos nossos objetos perdidos e amados, né? Vamos pensar nisso, que nosso desejo, quando a gente pensa na questão dele se mover, dele ser móvel, na verdade, ele tem uma certa fixação com esse objeto perdido, que foi investido. Se vocês assistirem meus outros vídeos, você vai entender, porque eu já falei sobre desejo aqui. E quando você faz essa conexão, gente, minha voz ainda não tá boa, porque eu tô ainda no final de uma gripe. Quando você faz essa conexão aqui do desejo como constituinte, esse desejo, né, que move, vamos colocar assim, essa libido, e que não é só libido sexual, tá, gente? É a libido, é uma pulsão energética. Esse desejo, ele está conectado, sim, com seus objetos perdidos. E quando a gente pensa na questão do outro também, a gente tem que levar em consideração que o despertar do outro veio pelo seu olhar, né? Por isso que Lacan coloca essa coisa do o desejo é o desejo do outro. Que, na verdade, o desejo tem muito a ver com investimento no olhar. E enquanto quanto esse investimento, aí vai uma coisa mais kleiniana, né? Quanto o investimento desse olhar com o objeto amado, o bebê, versus quem está fazendo função de mãe ou de cuidador, que realmente conseguiu criar aqui uma maternagem positiva, onde essa maternagem positiva traz como resultado uma ligação afetivo-emocional. E olha só, dependendo dos seus traços, isso vai ser mais forte ou vai ser mais fraco. Por exemplo, se você tem processos aí de esquizoidia no traço, esse olhar não vai ser tão afetuoso, porque vai ser aquele olharzinho do bebê mais fechadinho, meio de peixe morto, e ele vai estar ali numa troca só necessária para manutenção, porém é a mãe que faz cuidado, tem que dar muito afeto para que essa ligação aqui, ó, seja uma ligação. Por isso que a gente fala aqui, amamentação, os primeiros cuidados, a gente tem que doar o nosso máximo, não importa, porque a gente não sabe quais são os sujeitos, vamos colocar tanto do inconsciente, quanto a manifestação do que vai se fixar ali nas neuroconstituições vai acontecer. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, por isso que é importante, nesse caso, um processo de sistematização do cuidado, porque essa sistematização do cuidado com o máximo potencial de afeto, levando em consideração as necessidades do bebê e todos os processos de demanda afetiva, ou afetiva emocional desse bebê, o quanto ele vai pedir aqui para nós, vai criar nesse inconsciente depois essa relação com o desejo e esses objetos de falta, que depois ele vai estar ali num processo que a gente chama, né,
que são os primeiros processos emocionais, que é a busca de uma satisfação. E essa busca dessa satisfação, que seria o desejo que está sempre em movimento, porém, esse movimento, ele tem uma origem, né, da sua causa, que é justamente nesses primeiros cuidados. E quando a gente fala que a gente não consegue, na verdade, a pergunta é exatamente essa, né? Como produzir o desejo num outro, aí quer dizer, fora de você, em outro alguém, quando quanto à questão do desejo, né? Porque a verdadeira questão do desejo, ela tá mais ligada à realização plena a um objeto perdido e faltoso. E quando a gente pensa na questão do objeto perdido e faltoso, a gente tem que levar em consideração que, dependendo da estruturação aqui, ó, psicológica que tu tem, se tu vai para uma neurose, se tu vai para uma perversão, se tu vai para uma psicose, é óbvio que todo mundo, no primeiro início, é polimorfo perverso. Isso daí é básico, todo mundo que tem um pouquinho de noção aí de psicanálise, não precisa nem ser um psicanalista, qualquer pessoa que tem um mínimo de noção, né, de estruturação psíquica, sabe que o sujeito, ele pode ir tanto para uma manifestação mais da neurose, ou da perversão, ou da psicose. Ah, existe a probabilidade de você ser um neurótico com sintomas alguns psicóticos? Aí a gente pode pensar numa questão mais borderline, entendeu? Porém, eu não vou estar falando aqui de psicopatologias específicas, mas trazendo a questão do desejo, pensando que o desejo, ele tem uma fixação que tem muito a ver com o nosso processo de estruturação, isso é básico. Aí você pensa assim, ah, é a questão do traço, é a questão... Não, aqui eu tô falando de neuroestruturação mesmo. Se você... não importa o traço que tu tem, mas pode importar sim no processo diagnóstico, quando a gente vai pensar na questão do desejo, olhando o sujeito que está na nossa frente, né, no processo de anamnese anatômico corporal. Aí sim, você pode pensar por que que o desejo dele tá nessa posição e quais foram os objetos, né, vamos colocar primordiais, de manifestação e de fixação desse desejo, para depois ele ir nessa coisa louca e que todo mundo vai em busca de um objeto perdido. E ele é faltoso justamente porque a falta implica, sim, o quê? Uma necessidade de preenchimento. E quem percebe essa questão da falta são os neuróticos. Por quê? Os neuróticos, de alguma maneira, eles vibram, né, nessa energia de que o objeto, vamos colocar assim, pelo próprio processo de castração simbólica, o objeto original, amado, pelo qual ele está buscando, é um objeto que ele é realmente castrado, ele é proibido, porque é um objeto edípico, onde ele não pode concretizar, na ordem do desejo, a realização da pulsão. Então, esse objeto está sempre barrado e o neurótico, ele vai vibrar sempre nessa coisa de estar ali com processos de fantasias mais perversos, mas está muito mais no mundo da psique, está muito mais no mundo mesmo imaginário, psíquico mesmo. E ele vai sempre ter um gozo muito doloroso em relação a essa posição, que é onde ele coloca ali no processo de neurose. Não neurose no sentido de quando a pessoa está passando por processos ali de neurastenia, que eu coloquei no outro vídeo, gente. Mas não é uma neurose atual, isso é numa estrutura. A gente recalca sensações dos primeiros cuidados, como era interessante, como foi gostoso. Tô num processo para uma ternura, num processo para ser sublimado essa energia, que era uma energia onde se desenvolveu um sentimento, um amor, e conforme a gente vai se neurodesenvolvendo e crescendo, todo esse processo, né, de pulsão energética e esse amor que a gente tem pelo nosso primeiro objeto, que é o nosso cuidador, ou é a nossa mãe, né, vamos colocar assim,
eu vou colocar realmente como uma função aqui, quem faz função de mãe, vai criar nesse sujeito, se for uma mãe suficientemente boa, winnicottiana, vai criar nesse sujeito toda essa questão do elo afetivo. E a gente tem uma grande questão aqui, por exemplo, quando o Freud colocou essa coisa do falo, né, que a mulher tinha inveja do falo, aqui a gente tem uma equação psicanalítica bem importante para poder diferenciar isso, para vocês poderem entender que realmente a mulher ela vai passar por dois amores. O homem, não. O homem, no sentido, assim, vamos colocar assim, no sentido que tá indo para um Édipo mais. Vamos colocar assim, para um Édipo mais hétero, né? Não vamos pensar aqui nas questões das posições sexuais, das escolhas, essas coisas. Não tô indo para esse lado. Eu tô pensando aqui numa coisa mais simples para a gente poder explicar. Mas até na posição homossexual é só trocar os papéis, gente. É sempre pensando, trocou os papéis, se encaixa a pessoa naquela outra posição, entendeu? Aqui, quando a gente pensa na questão do desejo, e aí que coloca assim que a posição da mulher que a mulher, ai, te inveja do falo, muito pelo contrário, a mulher, num dado momento, ela tem um amor idêntico ao do homem pela mãe. Por quê? Pelo objeto cuidador, quem está fazendo função de mãe, aqui vamos pensar numa coisa mais lacaniana, quem está fazendo função de mãe e que está fazendo o processo de maternagem. Quando a maternagem é uma maternagem extremamente bem feita por uma pessoa suficientemente boa, winnicottiana, essa maternagem vai produzir sentimentos de acolhimento, vai produzir sentimentos de realmente o bebê tá no processo ali da majestade, o bebê, ele vai se sentir um ser onipotente. E no momento que a gente se sente um ser onipotente, onde a gente tem uma sensação de que tudo nos pertence, que somos quase pequenos deusinhos para aquela situação, isso vai alimentando e construindo o nosso narcisismo e vai construindo todo o nosso processo, né, de neurodesenvolvimento que vai caminhar depois para aquele choque terrível, que é quando a menina tem que fazer a cisão com o objeto amado para passar a amar o pai. A menina passa por isso, né? E então ela vai, o étipo da mulher, ele nunca é dissolvido no total, né? No caso do homem, o étipo, ele é dissolvido justamente porque no momento ele ama, ele vai ter esse objeto eterno, mas de alguma maneira esse objeto vai lhe ser negado em um dado momento quando ele entrar no processo de castração simbólica. E quando ele adentra no processo de castração simbólica, o que acontece? Ele vai ter que lidar com o étipo dele, para ele, de alguma maneira, não passar pela castração da angústia, né? Pela angústia da castração do falo, porque num dado momento ele vai ficar tão enamorado no Édipo pela posição da mãe, pela mãe, que ele vai ter que negar esse amor de alguma maneira, mas não vai negar totalmente, no sentido de posições, porque ele não vai ter que trocar um amor, como no caso da mulher, ela vai, chega no momento que a mãe passa a ser substituída pelo amor do pai numa posição edípica, e nesse momento ocorre um processo de cisão, existe aqui um conflito. No caso do homem, existe um conflito não com o objeto amado, mas sim com o objeto que é o concorrente, que é o pai, na verdade. E esse pai, quando ele faz a função do nome do pai verdadeiro, que é aquela função que é castradora, no sentido de que vai colocar o nome da lei, essa pessoinha aqui vai ter que lidar com a angústia, com medo, né, da castração, e aí nesse momento ele troca o objeto amado por outras mulheres, ó, continua no mesmo, vamos colocar assim, no mesmo patamar da ordem do desejo, mas o objeto original, que era o objeto onde ele fez ali uma ligação emocional muito grande e afetiva, ainda continua, mas de alguma maneira ele teve que negar o amor com medo de perder o falo, né?
com medo da castração realmente simbólica produzida por um pai que faz o seu nome. E quando esse pai faz essa função, né, de nomear e de realmente castrar simbolicamente essa posição, a pessoinha, o menino, vai entrando num processo realmente, né, ele troca de amor, então ele passa a amar outras mulheres, porque aquela mulher, ele não pode, porque aquela mulher é a mãe dele e é do pai dele, mas perceba, ele continua ainda no processo do objeto, quando a gente pensa na questão macho, fêmea, feminino, né, essas coisas, ele continua ainda na mesma posição de amar o feminino, de amar a mulher, nesse sentido, entendeu? A mulher, olha só que interessante, né? Quando a gente pensa na questão da mulher, ela passa por toda essa questão do amor com a primeira. Ela gosta do pai, não sabe que é essa pessoa, mas a mãe é o amor primordial da mulher também. Só que num dado momento, quando ela começa a entrar, passar por todo o processo de neurodesenvolvimento, também no processo, quando chega na fase fálica, e ela vai entrando também nos complexos de Édipo, nesse momento ocorre que toda a pulsão energética, não só da sexualidade, mas assim, desse amor, né? Dos afetos, aí você pode pensar na questão dos traços todos misturados, e quanto maior o traço em determinada porcentagem, maior você sabe que foi o investimento afetivo emocional. E esse desenvolvimento afetivo emocional vai fazer frente aqui a esse processo de realmente de estar trocando, né? Esse amor que ela vai precisar realmente matar dentro de si, caso ela queira sobreviver num Édipo saudável, para passar a amar o pai. Aqui, olha só, quando Freud coloca a questão de que a mulher tem inveja do pênis, a mulher não tem inveja. Quando é muito pequenininha, assim, todos estão no mesmo patamar de desejo, e tanto de desejo pelo mesmo objeto. E ainda não ocorreu um processo de diferenciação da sexualidade, e a própria criança não sabe se tem pênis, não sabe se tem vagina, não sabe qual dessas coisas. No momento que eles olham um menino, olham uma menina pelado, eles acham engraçado, mas aquilo pode gerar uma angústia, porque é diferente, a pessoa se olha, mas ela não tem a sensação de que ela perdeu alguma coisa, que não tem nada, porque ela tem um clítoris, entendeu? E o clítoris, até um determinado momento, tem a mesma função na questão sexual e de sensação e mesmo psicológica, que o menino até um determinado momento. É só depois de muito tempo, quando ela já começa a entrar realmente na fase mais fálica, e que aí começa, sim, os processos mesmo de diferenciação, e que aí vai saber, menininho, menininha, e aí começa o psicológico efervescer nesse sentido, e aí começa realmente, onde tem essas trocas, né, da pulsão energética, e aí é onde, por exemplo, a mulher vai ter que negar esse amor primordial, e esse outro amor, que seria o amor do pai, vai entrar num locus do inconsciente, onde ela depois vai fazer aqui uma rivalidade com a mãe, e nessa rivalidade com a mãe, que é diferente no caso do menino, que ele tá amando essa mãe, só que no momento X ele tem um medo da castração, ele tem medo de ser castrado. Então esse medo gera uma renúncia, eu não posso ter essa mãe, mas eu posso ter outras mulheres. No caso da mulher, quando chega num determinado momento, eu não posso ter essa mãe, mas quem que eu vou ter? É um objeto diferenciado. Vou ter que desejar o pai. Então ela trocou de objeto, trocou de significante ali para aquela construção que estava indo para um campo de desejo, que seria o desejo pelo objeto primordial. Então aqui ocorre um complexo muito mais elaborado, né, de diferenciação. Então aqui, ó, quando a gente pensa na questão do desejo, a gente tem que pensar na questão do desejo
Porque o desejo, além de ser um objeto perdido e faltoso, é faltoso por quê? É faltoso quando você está numa estrutura que é muito mais neurótica, porque você consegue perceber inconscientemente, ou às vezes até consciente, dependendo de quanto a pessoa se analisou, que esse desejo, ele tem muito a ver com esses objetos, né? Que causaram esse desejo, que faz com que esse sujeito está sempre buscando algo que ele sente que ele nunca vai ter de verdade, e que esse nunca vai ter de verdade tem a ver não só... Por que a gente está sempre desejando e assim que a gente consegue uma coisa, a gente vai querer, desejando outra coisa? Porque a gente tem uma necessidade de preencher aqueles sentimentos primordiais que completavam e davam uma sensação de onipotência na gente. E essa sensação de onipotência é o que a gente busca na realidade dos fatos. A gente busca uma felicidade plena, o gozo além do gozo. E esse gozo além do gozo, ele é impossível, que é o que a gente fala que completude não existe na psicanálise. Por quê? Porque a completude, ela implica num gozo fatal, num gozo realmente que é o gozo além deste gozo, que é o gozo mortífero, é o nirvana. Quando a gente pensa na questão do desejo, como conquistar o desejo do outro, sendo que a condição do próprio desejo já é faltosa, tanto para o outro que a gente está desejando que nos deseja, quanto a gente quando está desejando o outro, porque tanto um quanto o outro vem com forame, vem com realmente com uma falta existencial, porque a gente trucou, a gente passou por esses complexos. Então, mas se a gente amasse, pudesse amar a nossa mãe, pudesse amar o nosso pai, como seria? Já me perguntaram isso. Como seria, então, e fosse correspondido, a coisa poderia ir para uma coisa que daí é da ordem da psicose. Por quê? Na psicose, olha só, diferente, ou da perversão, dependendo. Na neurose, o mecanismo é esse. Você vai ser amado, vai ser cuidado, todo esse amor e esse cuidado vai gerar um sentimento muito maravilhoso. O papai, depois namoradinho da filhinha, que isso é péssimo, que a gente já falou isso aqui no canal, que a gente tem que incentivar principalmente os rígidos a sair de uma posição onde eles ficam num elo fraco. E nisso, né, a gente vai neuroeducando as pessoas a serem mais seguras em relação a si mesmo, em relação ao seu próprio desenvolvimento, e você vai desenvolvendo crianças mais seguras, mais bem resolvidas, e depois vão ter adultos mais bem resolvidos. Quando a gente pensa na questão do desejo, aqui ó, inconsciente, quando você vai lá para o campo, desejo da menina e do menino, você tem esses processos de diferenciação. E dependendo do processo de como essa pessoa foi neuroestruturada, como ocorreu, se existiu essa mãe suficientemente boa, se existiu esse processo de troca, e aí, como eu falei, se caso essa criança entrasse, por exemplo, numa coisa, por exemplo, de abuso, que realmente essas figuras que deveriam ser figuras que protegeriam a criança, que colocariam elas dentro dessa estrutura que caminharia para neurose, ia passar por todo esse processo de castração, ia passar por todos esses processos, a falta já está implícita nisso. Então, o desejo ele está barrado justamente por isso, porque o sujeito, quando ele é desenvolvido de uma maneira saudável, que seria indo para o campo da neurose, fazendo todo esse processo de movimento, de troca, de édipo e coisa e tal, isso encaminha o sujeito para desejar, sempre ficar desejante, porque ele tem já isso inscrito nele, que vai ter uma falta original. E quando isso não acontece no processo aí de abuso, de questões aí, vamos pensar aqui que tem gente que me traz essas perguntas, que fala assim, mas e quando a pessoa teve um amor correspondido com a mãe, que é um absurdo, que a gente vê isso na literatura, com a Cleópatra, que ficou com o irmão, na história, assim, de dinastias, ali onde
parentes ficavam com parentes, além de dar problema, e se realmente a coisa for pro factual de ter crianças com problemas genéticos, tirando essa parte biológica que pode dar muita caca, a parte psicológica é que aí você olha essas figuras, você vai falar assim, mas Cleópatra, assim, eles deram já até esse exemplo. A Cleópatra ficou com o irmão, e é toda poderosa e coisa e tal. O poder não está relacionado se ela teve contato ou não com a sexualidade e com os pais, entendeu? O poder está relacionado à própria condição pela qual ela foi desenvolvida ali no meio e coisa e tal. E o risco de você fazer processos aqui de perversão, porque assim, uma coisa é a criança passar por todo esse processo de neurodesenvolvimento, o ser humano passar por todos os processos de desenvolvimento, ele vai ter que lidar depois com a angústia, do complexo de Édipo, da castração simbólica e de negar esse primeiro amor, passar por tudo isso de uma maneira saudável, né, que é dolorido, tanto assim que o gozo para uma pessoa mais neurótica é um gozo realmente dolorido, porque ele é bom, mas ele é dolorido, porque ele vem com conteúdos mais perversos e a pessoa não é um perverso. Olha só, a diferença da neurose e da perversão nesse sentido é que na fantasia o neurótico goza nas suas perversões ali, nos seus pensamentos, e quanto mais conteúdo ele puder liberar catarticamente no campo da fantasia, ele acaba indo para coisa mais perversa. Quando você pensa assim, o neurótico tem fantasias perversas. O perverso, ele não tem uma fantasia só perversa, ele vai pro acting outing, ele vai pra atuação. Essa é uma grande diferença, ó, saber de um neurótico para um perverso, um psicótico. O neurótico, ele já tem a falta implícita em si. O perverso, ele sabe, né? O neurótico sabe que ele não vai poder satisfazer todas as suas funções porque existe um processo de castração simbólica e uma lei que inaugura para ele que no campo factual ele não pode passar daquele determinado ponto. No caso de uma perversão, o perverso, então aqui o neurótico tem fantasias perversas. O perverso, ele atua nas fantasias, quer dizer, ele realiza as fantasias que aparecem na cachola sem pensar no amanhã. Então, ele parte para o campo da atuação, ele não fica no campo da imaginação e da fantasia. Já o psicótico, ele não tem acesso à falta, porque a falta implicaria ele ter passado por todos esses processos. E aí ele vivencia aquela realidade psíquica que é concreta, é completamente concreta. Ela não tem essas duas passagens, tanto na perversão, que o cara ele tem ali as fantasias e ele sabe que o campo da satisfação dele está na ação e fazer, no acting out. O neurótico, não. O neurótico, ele passou por todo esse processo de neurodesenvolvimento e ele foi construindo no psiquismo deles castração, repressão, um monte, a inauguração da lei, e vai lidando com isso, né? Os perversos atuam, tanto que os perversos estão muito mais no mundo do crime. E ou no mundo realmente da coisa assim, tipo, eu quero, eu faço. Não existe lei para o perverso, entendeu? A castração simbólica não ocorreu. Aí muita gente já me perguntou também, então quer dizer que os perversos foram abusados? Às vezes não, gente. Ou quando a gente está naquela fase, né, que a gente chama polimorfo, perverso de desenvolvimento, ocorreu processos aqui de fixação realmente desse psiquismo em atos mais perversos. As crianças, quando estão pequenas, vão lá, matam o bichinho, não estão nem aí, assim. E se não tiver uma neuroeducação ali, orientando, mostrando e conduzindo esse desenvolvimento para mostrar para eles, olha, que isso não é legal, desenvolvendo o sentimento, que às vezes tem um sentimento ali que pode ser zero, porque dependendo, aí você pode pensar nos traços. Quando você tem um traço que tem zero de emoção, tem alto potencial de que, se ele não for muito bem assistido por uma mãe suficientemente boa, por uma educação suficientemente boa,
esse psiquismo, ele tende sim a atuar de uma maneira realmente no aqui e agora. Vai lá, tipo, sentir vontade de matar o bichinho, vai lá, mata o bichinho. Sentiu, todas as maldades, elas são ali, vão acontecendo na infância que se não tiver ou na adolescência que se não tiver uma assistência ali de realmente de fazer um corte lacaniano muito bem cirúrgico ali para educar e para chamar esse psiquismo para reflexão, vai se estruturando mais na perversão, com certeza. E se juntar, por exemplo, com um traço de caráter psicopata, mais essa neuroestruturação da perversão, a gente tem a receita de realmente de uma coisa mais forense. Aí quando você pensa na questão do psicótico aqui no desejo, às vezes um perverso consegue capturar o psicótico nessa situação, por quê? Porque ele não tem a lei, né, na cabeça, para ele assim, a satisfação dele tá no ato, né? E às vezes eu tenho aqui um sujeito que é mais psicótico, e esse psicótico aqui, que ele não acessou todas essas passagens e ele às vezes não conseguiu de alguma maneira elaborar essa questão da falta constituinte, né, que é o que marca o desejo nesse movimento que a gente sente como objeto perdido, e ele tá sempre faltoso, a gente tá sempre buscando, a gente tá sempre desejando uma coisa, outro dia desejando outra, desejando a mulher de uma posição, outro dia em outra, às vezes fantasiando com N possibilidades, mas isso fica no campo da fantasia e leva a um gozo perverso do neurótico. O perverso não fica só nas fantasias, ele vai para o campo da ação e faz, não importa as consequências. E o psicótico, por exemplo, ele não consegue acessar essa realidade psíquica versus a realidade factual. Não existe a diferenciação vamos colocar assim, num processo mais Bloyer, né, se parar para pensar, assim, existe aqui uma dissociação da mente que ela vai para um processo que é muito mais da realidade psíquica pura e nua e pura daquela pessoa. Tanto que se você fala uma coisa, dependendo do grau de psicose, que tipo de psicose que a pessoa tá ali, vamos pensar assim, uma coisa mais na esquizofrenia, ela vai entender aquilo literalmente. Não existe um processo de simbolização e subjetivação, olha só, simbolização e subjetivação que vai lhe conferir isso que nós temos aqui, que a gente às vezes fala uma coisa, mas estamos pensando em outra, estamos vivenciando um mundo real com as pessoas aqui do lado de fora, mas às vezes estamos viajando no nosso mundo interno, nas nossas fantasias, buscando as nossas realizações, buscando os nossos sonhos. Na psicose pura mesmo, o indivíduo está vivenciando aquele momento psíquico, às vezes, por exemplo, ele está aqui com você, ele está aqui com você, e ele não tá como a gente, às vezes pensando mil outras coisas ao mesmo tempo que tá falando, ele tá ali vivenciando aquela coisa muito concreta. E às vezes pode ser capturado justamente porque se eu tenho um cara que perverso, que não pensa na lei, que não teve um processo de castração simbólica em toda uma neuroestrutura, é uma pessoa que vai pro acting out, é fácil, esse outro sujeito aqui tá muito mais fácil de captura para realização, por exemplo, dos desejos dos perversos. Então, assim, quando às vezes você vê relacionamentos tóxicos, que você vê ali as pessoas falando assim, ai, por que eu não consigo conquistar e nem produzir desejo no outro, assim, que desejo que você está falando? Qual é a sua posição do desejar? Em que posição você está psicológica do seu desejar? Em qual neuroestrutura você se encontra? Quais são seus traços? O que te coloca num sintoma X, num sintoma assado? O que coloca o outro no sintoma dele? O que você se identificou como objeto perdido nesse desejo quando tu olhou para o olhar do outro, ou que você, às vezes, fantasiou e despertou esse objeto perdido justamente porque aquele olhar
pode ter sido um olhar que é aquele olhar que fomentou e que fez com que você, num processo inconsciente, né, de lembrança, desrecalcasse aquelas energias primárias que fez com que você desejasse pelas primeiras vezes. E às vezes quando a gente olha para uma pessoa e aquela pessoa desperta um desejo na gente, às vezes essa pessoa tem um quesinho de identificação com os nossos objetos primários. E quando isso acontece, às vezes, principalmente se você tem uma estrutura aqui, gente, se você tem uma estrutura mais neurótica, não estou falando de perversos e nem de psicóticos, tá? Quando você tem uma estrutura mais neurótica, que você passou por todo esse processo de neuroconstituição, pelas todas as fases e passou por todos os processos de angústia e sabe que existe uma angústia dentro de si, todo mundo sabe disso, de alguma maneira a gente não tá feliz, mas a gente nunca tá feliz plenamente, a gente tá sempre buscando a felicidade, mesmo que a gente tenha tudo, que a gente faça tudo que a gente quer, que a gente tenha acesso a coisas, né, que esse mundo material pode oferecer, ainda há, sim, aquela necessidade de realização, e às vezes de realização que está relacionada, às vezes, àquele amor primordial que sempre colocou na gente ali um objetivo de crescimento, de, olha, quando você tirou 10 na prova ali da USP, mamãe ficou muito feliz. Então, assim, a gente às vezes está respondendo não só ao amor diretamente libidinal, mas às vezes a um amor de preenchimento de uma realização, né, de um desejo. O desejo pode não estar totalmente relacionado, às vezes, a uma outra pessoa no sentido amoroso, mas pode estar relacionado a uma outra pessoa no sentido de realização do nosso campo aqui de constituição, né? E, ao mesmo tempo, para trazer para a gente uma centelha daquelas pequenas vivências que a gente teve e aprendizagem do amor, porque o amor é um sentimento aprendido. O amor não é um sentimento, ai, que nasce assim lindo, que nem mostram nos filmes hollywoodianos. O amor é um sentimento aprendido. E dependendo de quem ensinou a gente a amar e quanto que essa pessoa investiu nesse processo de neuroconstituição libidinal do amor, é o quanto a gente vai buscar no olhar do outro esse desejo que fomenta o nosso, que na verdade faz ir lá nessa centelhinha que está guardada no nosso inconsciente, que é pra gente se identificar, não, essa pessoa realmente me ama, porque esse olhar, esse jeito, esse cheiro, essa maneira, essa voz, esse tudo faz despertar aquilo que movimentou o amor. Aquilo que fez com que a gente se constituísse nisso. Então, aqui, para a gente falar de desejo, de como despertar o desejo no outro, a gente tem que pensar assim, se for por uma coisa muito mais superficial, a gente realmente tem que trabalhar a questão do olhar, você fazer aquele olhar já tem aí na internet aquele olhar triangular, olha, dos olhos, a boca, os olhos, faz um triângulo aí várias vezes, você já desperta um desejo em alguém. Quando você realmente faz esse olhar triangular e que você olha olho, boca, olho, boca, olho, boca 3 vezes de uma maneira bem profunda, você já vai despertar, porque tudo que está relacionado ao olhar, né, o olhar é o espelho da alma. E quando você realmente se aficiona por alguém e quer despertar um desejo, que seja um desejo ali de ordem mais superficial, ou mesmo, às vezes, até mexer com as profundidades realmente do amor em si e vamos colocar essa, da manifestação da sedução, você pode olhar e é infalível, é sempre aquele olhar triangular. Esse olhar triangular, por quê? Porque o olhar é o primeiro objeto, né, de neuroconstituição dos afetos. Então, assim, a mãe tá olhando o bebê tá todo encantadinho, e ele tá ali mamando, então tem uma satisfação com o comer. Olha só, eu como, minha mãe me olha, tá me dando uma coisa maravilhosa, uma sensação tão boa. E quando você tá olhando
no lado de fora que é alguém que você deseja e que você se fixa nesse olhar, e dependendo do olhar que você faz, que é um olhar mais profundo e que às vezes olha, mas desvia, porque não pode ser um olhar fixo, mas tem que ser um olhar profundo e com um objetivo. Se é da ordem sexual, é sempre um olhar com objetivo na sexualidade. Boca é sexualidade. Ou eu olho nos olhos e depois na boca. Olho nos olhos e depois na boca. Olho nos olhos e depois na boca. Ou, se for mais ousado, né? Olho nos olhos e olho para aquele outro lugar e faz um triângulo. E essa questão de olhar nesse sentido, gente, isso é uma colinha, nesse sentido, desperta no outro essas neuroassociações com os primeiros objetos de amor. E isso faz com que a intensificação do contato de vocês realmente vai para uma coisa bem lacaniana, né? Do desejo do olhar do outro. Esse desejo do olhar do outro está muito implícito justamente nisso, porque faz reviver no inconsciente e trazer como, vamos colocar assim, uma certa mnemônica, algo que lhe é familiar. E esse algo que lhe é familiar traz uma sensação agradável, principalmente se essa pessoa passou, né, como a maioria dos neuróticos, passa por todo esse processo de muito amor e depois vai ter castração. Passa primeiro por amor, né, por ser objeto de amor dessa mãe, essa majestade do bebê e essas coisas todas que eu já falei para vocês. E isso vai construindo no psiquismo de uma pessoa saudável todo esse processo. E quando a gente adentra na questão do olhar, esse olhar, na verdade, ele traz esse desejo do olhar do outro, né? Ele traz sim essa memória e que está lá marcada pelo inconsciente. Quanto mais a gente olha nesse sentido, quando pega nessa colinha que eu dei, mais você desperta nesse sujeito essas neuroidentificações primárias. E isso faz com que o outro, de alguma maneira, sinta. Ó, quando você pensa aí na questão do desejo, né? O desejo, como despertar o desejo no outro, a própria condição do desejo implica num objeto perdido e faltoso. Justamente quando você pega esse objeto perdido e faltoso que está lá no inconsciente, e ele tá como faltoso, e você preenche com esse olhar, você meio que numa forma de, vamos assim, de ilusionismo para esse inconsciente, coloca esse objeto agora não mais como faltoso, mas como um objeto possível, né? Como um objeto que estava perdido, e por isso que a pessoa fala, eu encontrei, eu te encontrei, entendeu? Você vê essas falas, né, no amor, e realmente você consegue, de alguma maneira, reviver, mesmo que fantasmagoricamente, e aqui de uma forma num ilusionismo possível, né, através do olhar, por isso que o desejo está no olhar do outro, né, quando alguém te olha com desejo, você se sente desejado, logo você deseja outra pessoa. Por quê? Porque existe uma equação aqui de troca na questão do investimento do olhar. E esse investimento do olhar faz com que o outro se sinta como aquele bebezinho onipotente, e esse objeto perdido fica realmente, entra no campo realmente dessa fantasia de preenchimento. É uma fantasia de preenchimento, tá, gente? Mas essa fantasia de preenchimento dá a sensação para o outro, nessa troca de olhares, que o desejo tá rolando, que aquela pessoa, aquele objeto passa a ser esse sujeito aqui do inconsciente que amou esses primeiros objetos e que de alguma maneira tá aqui, como falei, fantasmagoricamente, trazendo inconscientemente essas questões que vão se ligar agora esse objeto que está dando esse campo de investimento. E esse campo de investimento faz com que o sujeito se sinta plenamente desejado. E no momento que
ocorreu essa troca é onde tem aquele enamoramento, né? Onde um tá dentro do outro, no sentido de que eles querem completar essa satisfação. Bem, é o que tem pra vocês hoje, gente. Deixa seu like aí, se fizer sentido, e um beijão.